Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós encerramos o mês de janeiro e estamos entrando em fevereiro. E eu também queria dizer que estamos no final das considerações largas, a meu ver, que fizemos a respeito da atualidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Eu tentei fazer uma visão de conjunto, ou apresentar melhor uma visão de conjunto, através de 3 títulos: criação, decriação e recriação. E nós falamos já, acredito eu, suficientemente a propósito das 2 primeiras. Teria faltado a última, a recriação. Isto é, este mundo, apesar de ser o que é, apesar do pecado, apesar da violência, apesar de todas as forças negativas que contém, é um mundo querido por Deus. É um mundo que não chegou ao fim. É uma história esta que se continua. Melhor, Deus não aniquilou. Mesmo quando nesses capítulos se fala do dilúvio, e isto aqui é uma maneira mitológica de afirmar que Deus não aceita passivamente o pecado, o mal, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, ele traz consequências funestas para o próprio homem. É esta a mensagem do dilúvio. Uma família foi salva, a família de Noé, que, qual segundo Adão, vai novamente se encarregar de povoar a terra. O início do dilúvio, o capítulo 6, conta umas histórias escandalosas, escabrosas, de filhas dos homens, de mulheres, que se relacionaram sexualmente com filhos de Deus, isto é, com entes ou seres sobrenaturais, não mundanos, ou então filhos de Deus que se teriam apaixonado pelas filhas dos homens. Bom, o relato como tal pode à primeira vista chocar algum ouvido, alguma vista piedosa, pela brutalidade com que transmite o fato. Porém, é claro que isto aqui é mitológico. No entanto, por detrás do mito, por dentro do mito, se pode ver sempre uma tentativa de manipular a vida, não é? Hoje não existe isto aqui? Não existe uma genética ou uma manipulação da vida em todos os seus aspectos? Não há quem fale em selecionar seres humanos para eliminar aqueles que não servem, os medíocres, os que não têm nenhum talento, e povoar a terra de pessoas como Freud, como Einstein, como Beethoven, como Nietzsche. Não se fala disto hoje? Sim. Portanto, apesar de o mito ser mito, e é mito, na verdade, ele contém uma certa verdade embutida que hoje nós estamos mais capacitados a decifrar do que há 2 séculos atrás. Não é? De qualquer maneira, a decriação tem os seus limites, porque Deus continua a realizar aliança com o ser humano. Aliás, a primeira aliança bíblica que realiza é com Noé, logo após o dilúvio, que tem 2 versões, uma versão sacerdotal e uma versão não sacerdotal. Realiza no capítulo 9 uma aliança. E existe uma instituição que não sofreu nenhuma alteração com a decriação, o matrimônio.
como era no princípio, todos os tempos e hoje também. A instituição matrimonial se perpetuou. E se perpetuou por mandato de Deus. O relato não sacerdotal da criação é um relato que mostra bem a solidão de Adão. Primeiro faz passar diante de Adão todos os animais. Claro que o relato é simbólico e mitológico também. Cada casal de animal passa pela frente de Adão e Adão lhe dá o nome. Isto é, estabelece o domínio sobre eles. Porém, o autor não sacerdotal, é claro, de todos e cada um, Adão não achou nenhum que fosse semelhante a si. Nenhum dos animais que pudesse substituir ou realizá-lo numa espécie de companhia. Isto é importante falar, sobretudo num tempo como o nosso, de zooterapia. Já ouviu falar nisso? Existem pessoas que adoram animais, existem pessoas que dormem com animais, existem pessoas que se consolam através de animais. Zooterapia. Animais para levantar o moral de uma pessoa deprimida ou perturbada psicologicamente. A Bíblia não toma esse viés. O animal é animal. Ele não é e não deve ser maltratado, ele não deve ser negligenciado. Ele, como nós, é inquilino nesta terra aqui, mas ele é ele, nós somos nós. Ou seja, Adão não encontrou em nenhum dos animais alguém que lhe pudesse fazer companhia. O animal não é uma alteridade para o ser humano. Não é um ele ou um ela que está diante de mim e de frente a mim. Provavelmente, o texto, nas entrelinhas, faça menção do relacionamento sexual dos animais, mas o homem não se relaciona sexualmente como os animais. E um relacionamento humano a modo animalesco, bem, é o que nós hoje chamaríamos estupro, não é? Na verdade, não é uma ação humana, é uma ação feita por um homem, mas é uma ação de natureza animal. O homem não se realiza com o seu partner simplesmente fazendo sexo. O sexo está envolto em toda uma outra antropologia, afeto, doação, entrega, sacrifício, que nós não podemos imaginar e supor no mundo animal. Pelo contrário, é de dentro do homem que sai o seu partner. Isto é de uma costela, para usar a linguagem mitológica e simbólica do livro do Gênesis. É de uma costela, é de dentro do homem. Não é de fora do homem e muito menos debaixo do homem. No nível animal, que sai aquele ou aquela que será o verdadeiro partner. E Adão, que até então não tinha falado ainda no texto bíblico, quando vê Eva, não um animal, Eva, fala pela primeira vez: este sim, esta sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, no relato bíblico e na mente do autor bíblico, o relacionamento profundo do homem é com a mulher. A complementariedade do ser humano está no masculino e no feminino. E a Bíblia é clara em mostrar que a mulher tem algo de masculino.
ela foi tirada do masculino, ela foi tirada do ser humano masculino, por isso ela se volta, ela é atraída pelo masculino, e o masculino é atraído pelo feminino porque se encontra uma parte dele também no feminino. Mas isto evidentemente não se dá com os animais, certo? Portanto, a Bíblia é muito clara em distinguir o campo animal do campo humano. E isto serve hoje quando existem pessoas que levam animais para o hospital e até para cemitério de animais. Não é esta uma linguagem bíblica, embora nós devamos ter respeito pelos animais também. De qualquer maneira, eles podem até mesmo ser, de acordo com o texto bíblico, imolados para comer a carne e oferecidos em sacrifício. Só do animal, do homem não se deve tirar a vida. Padre, uma pergunta no gancho da explicação que o senhor dá sobre a criação da mulher. Como o senhor está fazendo a explicação mitológica, como se relaciona a explicação bíblica, a explicação da igreja, com a explicação científica da formação do Não, a igreja não tem nada a ver com a explicação científica, mas a científica também não vai contra nada do que eu falei. Era essa a minha dúvida. Não vai nada contra o que eu falei, absolutamente. Nós podemos perfeitamente aceitar toda a psicologia masculina, feminina, e a igreja não vai contra isto aqui de jeito nenhum. Agora, embora, é preciso dizer as coisas até o fim, embora a mulher seja o adjutório adequado do homem masculino, e vice-versa, o texto bíblico fala da mulher como um outro problema, ou seja, a mulher é adequada e ao mesmo tempo problemática. Ou seja, com outras palavras ainda, a relação humana se exaure no relacionamento homem-mulher, mas este relacionamento é problemático também. O homem é um problema para a mulher e a mulher é um problema para o homem. Vai depender do relacionamento sempre renovado e eivado de sacrifícios e renúncias, que esta união seja estável e não se rompa. Temos que fazer um intervalo e voltamos. Muito bem, eu me delonguei na primeira parte no matrimônio, na explicação bíblica do matrimônio, porque, apesar da decriação, da presença do mal, do pecado, e disso já falamos bastante, esta é uma instituição que permanece, querida por Deus, portanto atualíssima. Todos os dias existem homens apaixonados por mulheres e mulheres apaixonadas por homens. Todos os dias existem casamentos. Agora, não posso eludir o problema. Como o homem é um problema para a mulher e a mulher é um problema para o homem, não fica esta união sem os seus solavancos. E isto não vai se resolver. E às vezes se resolve sim com a separação, não é? Mas aí é uma solução drástica, né? Inadequada, né? Pois é, mas o que posso fazer? Já contemplada por São Paulo, no Novo Testamento. Se não podem mais conviver juntos, que se separem. Padre, o senhor falou, acho que no final do último, antes do nosso intervalo, o senhor disse que o relacionamento entre homem e mulher era um relacionamento difícil, era um relacionamento complicado, eivado de sacrifícios. Eu gostaria de me deter a esse ponto. Eivado de sacrifícios ou repleto de sacrifícios e de concessões recíprocas. Esses sacrifícios e concessões recíprocas na vida de um cristão não são extremamente importantes para a elevação da alma? O sacrifício como tal nunca é procurado em si, não é um bem em si, é uma realidade em primeiro lugar, é a realidade do relacionamento. Do relacionamento. Não sou eu que procuro problemas no relacionamento, eles existem. Sim.
Eles existem. Agora, por natureza. Não há rosa sem espinho. Agora, depende de como eu pego essas rosas, de como eu trato os espinhos. Levando-se em conta também que, como ser humano, o casal, homem e mulher, ao longo da sua vida, eles também vão modificando, se amoldando e também modificando. Vai mudando os gostos também, vai alterando algumas coisas que deve ser... Isto se for um casamento decente, direito e sério. Sim. Mas o que acontece hoje, as mais das vezes, não é isso, não é? Não. É cada um fechado no seu egoísmo, ninguém cede nada a ninguém e pronto. Então, mas justamente... Mas o que falta aí, o que não tem hoje aí dentro dessa relação de muitos casamentos, e olha, eu diria até que da maioria dos casamentos, é o querer fazer o outro feliz. Querer fazer o outro feliz implica numa renúncia de si próprio. Sim. Querer fazer o outro feliz. A minha felicidade é fazer a minha mulher feliz. E o inverso é verdadeiro. A felicidade dela é me fazer feliz. Né? Mas isso não exime aí das dificuldades que acontecerão no trajeto, pela convivência humana. Agora, hoje, você tem o quê? Hoje não, sempre foi assim. É que hoje se fala mais sobre isso, mas o fato é que as pessoas usam umas às outras. Né? Usam no sentido, em todos os sentidos, tanto no sentido sexual, quanto no sentido prático também do dia a dia, né? Está ali para servir, um acaba virando serviçal do outro, né? Isso é muito comum. E as pessoas carregam, vão com o seu casamento adiante, chega uma hora isso fica insuportável. Não vai virar, não vai dar certo. Ou então, vivem uma tragédia a dois, não é? Exatamente. Como muitos. Como muitos. Vão à frente por força de inércia. E o jargão próprio disso que a gente ouve muito por aí não vou me anular. Né? É muito comum você encontrar. Não nasci para me anular. O casamento é feito de anulações. Ele é feito de ele está alicerçado sobre isso. Se não houver essas anulações, não vai vingar. Bem, deixando o matrimônio de lado, que acho que já falamos suficientemente, faz parte da recriação o famoso capítulo 10º do livro do Gênesis. É a Tábua das Nações, o mapa mais antigo do mundo. São 70 nações, porque 70 era um número simbólico a indicar totalidade e plenitude. Este é um capítulo que deve muito à época da hegemonia babilonense, durante o exílio do século VI. Deus não quer uma nação governando todas as outras. Deus não quer uma supernação. Deus não deseja um astro que domine sobre os demais. Deus quer que cada povo viva na sua terra, com a sua língua, com os seus costumes, com as suas tradições próprias, sem se misturarem com o outro e sem se globalizarem no sentido pior do termo, não é? O que é de cada um deve ser conservado. É bem uma teologia contra a hegemonia de Babilônia, que à época em que foi escrito o texto, queria mandar no mundo inteiro. É como ainda acontece hoje, né? Não mudou muito. Acontece, mas Deus não é contra a globalização, padre. Contra a globalização não, mas contra a hegemonia, dos maus costumes. Contra a hegemonia, contra ditar lei para todos os outros, aí sim. Porque isso vai contra a natureza do respeito humano. É claro, evidente. Não existe ninguém que possa ditar leis para todos os outros, porque é mais potente, porque é mais rico, porque é mais poderoso ou porque tem mais armamento bélico.
Sim, mas isso significa que Deus é contra a dominação de um povo por outro. De todos. Quer mas não contra o relacionamento não, que você telefone global, para o lado do mundo. Claro. Isso não, isso é outra coisa. Compre do outro, venda para o outro não. também. Mas desde que respeite o outro do outro lado e não queira que ele pense igual você e que ele seja um clone seu. E é dessa tábua das nações que Deus vai retirar uma nação, Israel, nas suas origens patriarcais, para fazer o povo de sua predileção. E começa então com o capítulo 12, a história, o que nós chamamos a história bíblica de Israel. Mas antes, tem um episódio ainda interessante, que é a famosa Torre de Babel. Este é o episódio relacionado mais com o pecado, com o mal, do que propriamente com a recriação, com a decriação. Normalmente se explica mal este conto da Torre de Babel. Querem fazer uma torre que vá ao céu, isto é, querem fazer um nome, celebrar o próprio nome. E isto está errado. Deixa-se o nome de Deus de lado e queremos construir um nome, o nosso nome. É bem o que se acontece em todos os tempos e hoje também. Se alija Deus da sociedade e todos querem construir o seu nome. Numa torre que seja o símbolo da soberba humana e que atinja os céus, ou seja, que vá além dos limites da criatura. Não é uma realidade atual? Sim, através do símbolo se fala daquilo que é atual em todos os tempos. E qual é o castigo? O castigo é a confusão das línguas. Mas não no sentido que normalmente é explicado. Você começa a falar ele alemão, ele inglês e eu francês. Não, porque nós três podemos estudar essas três línguas. As línguas são confusas na própria entidade. Nós podemos falar uma mesma língua e não nos entender mais. E isto também é atualíssimo. Porque não se fala a língua de Deus, né? A língua do amor. Nós três falamos a mesma coisa, a mesma língua, e nenhum de nós se entende mais. Ou seja, levar a construir um nome próprio leva a isto também. As duas coisas vão juntas. Bem, temos que encerrar por hoje. Festa da apresentação do Senhor, 2 de fevereiro, e voltamos a semana que vem. Muito bom. Um bom domingo a todos e boa semana, e até a próxima semana. Um bom domingo e até o nosso próximo programa.